Alô, comunidade do atletismo corrida! Eu sou José Virgínio de Moraes, vulgo Rei da Montanha, educador físico, pós-graduado em treinamento desportivo, técnico nível 3 pela IAAF. Já estive presente nos Mundiais Trail de 2017 como atleta, 2018 como técnico da seleção e algumas atletas como Lígia Almeida e Cissa Ramos presente nos outros Mundiais Trail. Venho trazer para vocês aqui, de repente, uma nova concepção ou, no mínimo, despertar curiosidades de como funciona as técnicas de corrida no cenário da corrida de rua ou de pista, até mesmo no cenário da corrida trail, ok? Conto com a presença de vocês. Energia! Ahú! Aí está, galera, técnica de corrida de trilha. Vamos explorar aqui nesses slides, nesse bate-papo, quais são as melhores formas, ou pelo menos as mais seguras para a gente passar correndo. Vamos lá? Só que antes de tentar entender como que isso acontece, vale salientar que a nossa modalidade está inserida dentro do atletismo corrida. Vale lembrar que o atletismo tem salto, lançamento, arremesso, então a nossa corrida de trilha está inserida dentro do atletismo corrida. Geralmente trata-se de uma corrida que é fora do asfalto, mas geralmente temos que também pensar no marketing da coisa e sair daquelas pequenas cidades, vilarejos, onde tem um pouquinho de paralelepípedo, asfalto, até mesmo concreto. Então, ela não é o 100%, ela não precisa, na verdade, ser o 100% puro, mas com certeza os seus 90% você está passando e cruzando natureza adentro. Só para tentar tirar algumas curiosidades, algumas dúvidas que pinta na galera, às vezes na hora de pronunciar se é trail, se é trial, o que significa essa palavra, né? E trail é do inglês, tanto americano quanto britânico, nada mais representa o quê? Trail é trilha e trilha é trail, tá bom? São rotas já existentes, quase sempre já existentes, né? Que não tem uma regra de comprimento, largura, tamanho, vegetação que está embaixo ou em cima, se trata de ser adentro da natureza, tá bom? Vale lembrar também que as trilhas que nós passamos correndo, ou melhor, nós buscamos passar correndo, às vezes a gente espera sempre a mais inóspita, a mais dura, a mais onde tenha mais, digamos, pedra, tronco, raízes. Mas vale lembrar que se a gente pensar numa trilha, ela pode estar dentro da cidade, dentro do seu condomínio, dentro do seu parque, que pode ser uma trilha que é todo um caminhozinho que é feito de concreto, de cimento, tá bom? Então, quando a gente se refere à trilha, vamos ser bem categórico que tipo de trilha que nós vamos explorar ou que tipo de trilha que estamos falando. Eu estou falando de trilha da natureza, tá bom? Então, e pensando no atletismo corrida, eu só categorizei aqui para vocês algumas corridas que realmente acontecem com seus devidos campeonatos nacionais, regionais, mundiais, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho, nós temos a corrida de pista, que acontece dentro da pista de atletismo, as corridas de rua ou de corrida de asfalto, as corridas de cross-country, as corridas de skyrunning e as corridas de montanha. A corrida de trilha está inserida ali dentro. Vale lembrar que existe uma organização de corrida de montanha e uma organização de corrida de trail, ok? Vamos lá. Então, pensando nisso, eu só vou tentar passar para vocês o que diferencia cada categoria de trilha. Então, assim, na corrida de pista, são aquelas pistas que a gente vê na televisão, como o Usain Bolt, a Kenenisa Bekele, a Zapa Power, tanto da velocidade, o nosso glorioso Joaquim Cruz, dos 800 e 1500, o piso que eles passam a toda velocidade, uns alcançando quase 40 km por hora, é feito de borracha, com as suas devidas propriedades ali químicas
fabricação de autonivelante, cola, durabilidade, mas fato é que esse tipo de terreno são os terrenos que os grandes velocistas, meio fundistas, adoram, que além de amortecer impacto, previne lesões, tá bom? E aí, a gente entra numa corrida que é muito popular, talvez é a mais popular do mundo, que chamamos de corrida de rua, né? Vale lembrar que a corrida de rua tem o piso asfáltico, né? Também com as suas devidas propriedades químicas e as suas combinações de durabilidade, de certificações, né? Vale lembrar que assim, existe uma prova que é bem conhecida nos Estados Unidos, até mesmo no mundo, que chama Badwater, que ela passa principalmente por asfalto. E lá tem um trechinho que é chamado de Vale da Morte. E esse Vale da Morte excede a temperatura de 50 graus Celsius, aonde o asfalto lá tem que estar muito, mas muito bem calibrado em suas propriedades para justamente não derreter, tá bom? E aí, a gente entra naquela questão do cross-country, já é um passo que você vai indo, vai quase chegando às coisas de trilha, sky, montanha, e o piso do cross-country, ele começou lá no início do século XIX, a proposta do cross-country, na verdade, até os dias de hoje, é corrida na grama, corrida em lugares onde o piso seja grama, pode ser estrada de terra, lama, e terrenos onde tem a água. Quando a gente fala água, são pequenas poças, né? Não grandes rios que você tem que acabar ultrapassando. E vocês podem encontrar como cross-country ou corta-mato. Nada mais é que o nosso cross-country, ou nas corridas, em termos de Brasil, por exemplo, são as corridas que nós são tidas como rolada, né? Então, esses tipos de corrida, a gente pode acabar considerando um cross-country ao invés de uma corrida de montanha ou um sky, por exemplo. Aí agora entrando numa corrida que vem crescendo ano a ano dentro do Brasil e lá fora, principalmente na Europa, já está bem solidificada ali, bem certificado o que acontece, e que são as corridas de skyrunning, né? Quando a gente fala de sky, a gente lembra de céu, running, corredor, então são corridas de arranha-céus, né? Nós que moramos em grandes metrópoles, os nossos arranha-céus aqui são os grandes edifícios com 30, 40, 50 andares, né? Mas quando o assunto é corrida de skyrunning, nós estamos falando, na verdade, de grandes elevações de montanha, arranha-céus aí, que consiga ultrapassar os 2.000 metros de altitude, e aonde também vale lembrar que são corridas, né? Não são escaladas. Então, existe uma certificação que esse tipo de corrida ela não ultrapasse uma média de 30% da sua inclinação máxima, né? Lógico que, dependendo do pico, esse 30% ela acaba virando 50%, mas se a gente pensar numa média, uma média que não ultrapasse os 30%, tá bom? E aí, sim, agora nós vamos adentrar mesmo a corrida em montanha, né? Que passa por estradas, trilhas, vilarejos, trilhas simples, trilhas técnicas. Então, a corrida de montanha também está inserida dentro do atletismo. Às vezes a gente se confunde, né? Quando fala atletismo, a gente pensa das corridas somente de velocidade, e a corrida de montanha digamos que é uma fatia da pizza à parte. Muito pelo contrário. As regras e regulamentos está dentro de um único órgão aí que acaba auxiliando nos campeonatos, organizando os grandes campeonatos, os grandes encontros dos atletas de alto rendimento. Então, quando a gente pensa em corrida de montanha, ela pode ser desenvolvida em montanhas de alta, média ou baixa elevação, né? Então, é muito cruel quando um organizador faz uma propaganda, venha participar da minha corrida de montanha e, de repente, aqueles 21 quilômetros, aqueles 50 quilômetros, ele acaba não ultrapassando um desnível positivo de 1.000 ou 1.500 metros, e para os mais críticos, aí os atletas mais críticos julgam que essa prova não é uma prova de montanha, é uma prova de estrada, né? Então, dentro da regra das corridas de montanha, galera, montanhas de média, alta ou baixa
elevação, elas também estão inseridas. Aí cabe cada um saber desenvolver o seu talento de força, resistência e velocidade no percurso A ou no percurso B. Bom, aí sim, agora nós podemos, de fato, ir na raiz da nossa palestra, do nosso bate-papo aqui. Antes de parar ali num gramado, numa estrada de terra ou no parque para fazer a sua técnica de corrida, o seu educativo, a gente precisa entender algumas coisas, algumas propriedades, alguns conceitos que a gente passa a entender de fato para que serve um educativo, uma técnica de corrida e qual é a aplicabilidade dele dentro da sua corrida. Às vezes a gente acaba falando tão difícil, falar rápido, né? Quem já ouviu falar da palavra Ampersand, Hopserlauf, nossa, isso é de comer? Que país que é esse? Nada mais é que são técnicas de corrida que está inserido dentro do atletismo corrida. Se você, amigo trail running, se você nunca ouviu falar, eu tenho certeza, bata um papo com o seu professor de corrida, o seu técnico, que ele vai te orientar. E todo técnico que se preza, técnico, você está me ouvindo, eu tenho certeza que você já colocou isso na sua periodização de treinamento, no seu momento de treinamento. Não vamos discutir aqui em que momento ele entra, eu só quero discutir, na verdade, a importância dele, tá bom? Então, eu separei aqui um pensamento da professora doutora Carol Filho, né, da PUC de São Paulo, que ela tem essa consciência também de movimento humano. Então, antes de entender o conjunto dos movimentos para formar toda aquela coordenação de pular, rolar, saltar e fazer outras coisas, a gente precisa entender o que é movimento humano, né? Então, essa pensadora, essa professora Carol, tá? Da PUC São Paulo, ela define da seguinte forma, palavras dela, tá, pessoal? Aqui eu fiz com todo o coração, copia e cola, porque essa linha de pensamento que ela colocou, eu acompanho e assino embaixo também. Então, eu queria só compartilhar com vocês aqui. Podemos definir como movimento humano consciente, todo movimento corporal, no qual o ator, você atleta, pode formar uma representação psíquica mediante qualquer sistema de signo e sobre o qual pode interferir voluntariamente de forma imediata ou mediata, tá bom? Então, assim, o seu movimento humano, ele tem que ser de uma forma natural, criada de dentro para fora, ok? Vale lembrar que cada um tem o seu movimento, cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua perspectiva de progressão do movimento. Bom, e já pensando nessa questão do movimento, existe mecanismo do movimento. Aí eu não poderia deixar de fora Valdir José Barbante, o pensamento dele de 2003. Eu sou muito até suspeito de falar de Valdir José Barbante, né? Se me permite, Barbante. Ele fez parte do meu TCC, ou da minha conclusão de curso de 2002, quando eu me formei na minha graduação. Eu confesso que 15% até 25% das referências do pensador que ele é, do professor que ele é um estudioso, corredor também, então eu seria muito ingênuo de não glorificar ou até mesmo enaltecer essa linha de pensamento, tá bom? O que é mecanismo do movimento, né? Já entendemos para que serve o movimento, é o conjunto do processo, é o conjunto dos processos fisiológicos, bioquímicos, biomecânicos e psicológicos, com relação da casualidade e interdependência que determinam a execução de um movimento. Cara, deu para respirar, deu para entender tanto físio, biomecânica, psicologia. Veja bem, nós só vamos produzir um movimento se de fato nós queremos produzir aquele movimento. Então, entender o movimento, ele passa pelo seu cognitivo até chegar realmente no seu mecânico. Então, o ato de processar o que você quer fazer e produzir são coisas que eles andam lado a lado no processo final. Mas antes a gente precisa
entender como isso funciona. Também, lógico, acompanhando essa mesma linha de raciocínio, existe a aprendizagem motora. Olha, já estamos avançando na linha de entendimento de fazer uma simples técnica de corrida. Então, a aprendizagem motora, ela propicia o quê? O amplo desenvolvimento dos diferentes componentes da motricidade, tais como a coordenação, o equilíbrio, o esquema corporal, sendo executado com clareza, tá bom? Sabendo o que está fazendo. E, no mínimo, de desperdício de energia. Então, a partir do momento que a gente consegue ter uma auto, digamos, um autodomínio do que nós estamos solicitando para o nosso motor, corpo, executar, aí sim a gente tem uma aprendizagem motor. Mas vale lembrar que com a palavra aprendizagem nós precisamos aprender. Ninguém sai do bucho da mãe já fazendo Hopserlauf, ou salto alternado, né? Ou gritando, ahu! Não, ninguém sai falando um negócio desse. Mas nós podemos aprender. Ao longo da vida, eu consegui aprender. Então, esse tipo de tarefa, nós começamos a aprender já quando criança, pelo simples fato de saber andar, rolar, saltar, engatinhar. Olha o processo até o ponto de simplesmente dirigir um carro ou tocar um instrumento. Às vezes, nós que já adultos, que temos carteira de motorista, que temos carro, ou quem é músico, que acaba tocando, ou não é músico, que sabe só tocar ali o seu cavaco, seu banjo, seu bandolim, a gente acha que é uma coisa muito simples, mas muito simples para quem aprendeu, não para quem ainda está no processo de aprendizagem motora. Então, aí sim, agora nós vamos entrar numa parte de mobilidade articular. Vale lembrar que eu vou tentar mensurar aqui para vocês, tá bom? Tornozelo tem articulações, joelho tem articulações, quadril tem articulações, ombro tem articulações, cotovelo tem articulações. Olha, falei só algumas, só citei algumas que de repente está ligada diretamente no tema que nós estamos abordando. Só que essa mobilidade articular, ela tem algumas limitações. E assim como todo o processo de fazer o movimento que vem do cognitivo e processar tudo aquilo, nós precisamos de tempo e precisamos tentar também entender qual é a minha limitação e qual é a minha reação ao exercício que eu quero produzir. Também chamada de amplitude. Então, quer dizer, só é bom quem tem amplitude? Não. A mobilidade articular, quanto mais amplitude você tem, mais fácil você vai conseguir fazer essa execução. Ela pode ir para a direita, para a esquerda, ela tem rotação, o deslizamento, ela funciona, na verdade, como um deslizamento, uma corrediça, digamos assim, né? Um controle, na verdade, muscular também. Às vezes tem músculo que quer fazer mais do que pode e, às vezes, acaba rompendo ali ou danificando, no mínimo, tá bom? Então, é importante que a gente consiga uma maior amplitude do movimento quando a gente quer fazer algo que o nosso corpo está em processo de aprendizagem. Aí você vai entender um pouquinho, justamente a questão da propriocepção. Calma, não é uma bula de remédio, muito menos um prato para comer. Calma, é um negócio que a gente acaba fazendo e dizem que é bom. Concordo e assino embaixo. Muitos estúdios, academias já estão desenvolvendo essa questão de propriocepção e para o nosso cenário trail, vou ser bem direto, sou um amante do trail, eu vim das corridas de pista, rua, cross country, trail, sky, mas a propriocepção, galera, não é uma corrida, tá bom? Mas é uma ferramenta de suma importância para que você consiga entender o solo que você pisa. Pô, gente, você acha que eu não sei aonde eu piso? Eu garanto que você pode saber mais. Você não vai perder. Você vai ganhar informações, ou seja, mais uma ferramenta de entendimento. E não é só para fazer a técnica de corrida. Muito pelo contrário. Você ter a propriocepção de onde você pisa e para onde você vai correr, o tipo de terreno, é fundamental. Isso, entendeu? Então, quero que vocês... Eu coloquei algumas linhas de pensamento aqui. Eu falo que essas 3 pontos que eu situei aqui são pensamentos meus mesmo, tá bom? Então, só queria dividir esse momento e vou destrinchando com vocês. Sensibilidade, propriocepção. Sensibilidade própria de ossos, músculo, tendões e articulações, que fornece informações sobre a estática, o equilíbrio,
o deslocamento do corpo no espaço. Até coloquei uma etc, porque é tão vasto, é tão grande a importância de você entender o que é propriocepção e passar essa informação para o seu corpo, que a gente acha que assim, pô, o que é propriocepção? É só para colocar os pés no chão e sentir se está frio, se está quente? Muito pelo contrário. Se você tiver um tênis minimalista e você tiver um tênis com um pouquinho mais de borracha, você pode ter certeza que o minimalista ele vai conseguir entender o que você está pisando mais rápido do que aquele que tem um pouquinho mais de borracha. Hashtag fica a dica. Informações sensoriais originárias do aparelho vestibular. Não estou falando do Enem. Vestibular, tuba auditiva, é o processo que você consegue alinhar as informações que estão chegando e vão para o processo da capacidade que você tem de fazer o movimento. E dos órgãos tendinosos e Golgi, aí sim a gente entra na questão do fuso muscular ou dos receptores das juntas, né? Nossa, Virginia, agora eu dei uma patinada aí, tá? O que é órgão tendinoso de Golgi, fuso muscular? A grosso modo, quando a gente está fazendo um exercício, seja no estúdio, na academia ou está correndo, o que a gente mais quer, o que a nossa mente mais leva é chegar, é acelerar, é subir, é descer na maior velocidade, é subir na maior velocidade. Aquele negocinho que está escrito ali, ó, órgão tendinoso de Golgi, ele sim é capaz de controlar a sua vontade dentro do músculo. Então, é uma coisa que eu aprendi na vida. Velocidade não é nada se você não tiver controle. Às vezes você solta demais numa descida, mas não entende que o seu músculo ele não está preparado para o tal movimento, tá bom? E aí, continuando essa linha de passar para vocês da propriocepção, eles transmitem informações ao cérebro para atividade, particularmente em relação ao movimento voluntário coordenado. Só isso. Então, só que antes de entender e fazer esse movimento voluntário coordenado, eu tenho certeza, se eu falar para vocês, pega um controle e aperta o 1 e o 5, esse é um movimento voluntário coordenado. Você já consegue fazer isso sem a necessidade de gastar energia, de pegar o Google, de ler no livro. Você já consegue fazer isso de uma forma bem mais automática. Então, já seguindo isso, a gente já começa a entender, para assim, cara, eu tenho que saber aonde eu estou pisando. Sim, temos que saber onde estou pisando. Porque o terreno que você passa correndo na pista de atletismo não é a questão de impacto, de resposta, de tração, não é a mesma coisa de você estar correndo no asfalto, que não é a mesma coisa de você estar correndo numa grama, nem numa areia fofa, nem numa trilha técnica, nem numa estrada rolada. Aí que entra a questão da propriocepção, galera. Aí um assunto que na verdade não é nem tema, é um ponto que eu sempre deixo bem claro junto a seguidores, alunos e simpatizantes que me procuram, para deixar bem claro. Agilidade. Agilidade. Partindo do ponto que toda coordenação motora, ela vai de encontro à agilidade. Eu preciso entender que aquele movimento ele só funciona se eu for rápido, se eu for ligeiro na mudança de direção. Cá entre nós, se eu colocar uma Enya aqui para vocês, cara, eu adoro Enya, tá? Não é uma crítica, mas é uma música que vai me acalmar, vai me relaxar e vai me fazer viajar. Agora, cara, se eu colocar um rednecks aqui, um country, eu vou pular, eu vou sair do chão. Se eu colocar Bela Tchau ainda, eu chamo a família inteira para pular, tá bom? Então, a música, ela consegue conduzir a minha capacidade de mandar uma resposta para o meu corpo. E aí que entra a questão da agilidade, ter a capacidade de executar um movimento mais rápido, ligeiro, com mudanças de direção. Quando a gente fala mudança de direção, estou falando direita, esquerda, para frente, para trás, rolar, pular, saltar. Pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui de uma atividade coletiva. Você acha que é fácil você correr, saltar, estender o braço e entregar essa bola dentro de uma cesta? Eu estou falando de uma bandeja de basquete. Às vezes a gente acompanha ali a NBA, o próprio basquete nacional, e vê a galera fazendo uma cesta com a bandeja. E, cara, como é que ele consegue fazer aquilo? Para isso é fácil. Vai tentar fazer. Alguém já tentou fazer, por exemplo, um arremesso de handball? E você correr,
saltar, arremessar, cair, rolar. Olha, tudo isso passa por agilidade. Você não tem tempo, às vezes, no processo mais acelerado, você não tem tempo de pensar. Você não tem tempo de falar assim, não, primeiro eu vou correr, pular, arremessar, cair e rolar. Aí que tá. Aquele atleta no trail, que ele está correndo, se ele não for ágil no momento da sua ação, principalmente em trilhas técnicas, estradas que tem buraco ou pedra, rapidamente ele vai ter um contato direto com o chão, ou simplesmente, lembra a questão da mobilidade? Aí eu vou entrar na questão de tornozelo. Ele pisa numa pedra e simplesmente ele não é ágil ou ligeiro o suficiente para transportar o peso do seu corpo para o lado que a pedra te levou. O que ocorre quando incha, quando torce um tornozelo, quando quebra? A galera tende a, quando torce, ir para o lado contrário. Aí causa danos quase que irreversíveis. Mas agilidade, galera, isso é treinável, isso é fundamental para a aplicabilidade da sua técnica e da sua corrida como um todo. Então a gente vai ver muito, tá bom? Agora, falar de coordenação motora, depois de passar por todos esses temas, é quase que do tipo assim, Virgínia, agora eu entendi, porque o que eu tenho que saber de tudo aquilo, o que é coordenação motora? É coordenar para onde o seu corpo tem que ir, só que com o mínimo de desperdício de energia. O que é isso? A coordenação motora consiste em uma relação entre a maturação e a aprendizagem do movimento, expressada numa motricidade mais elaborada, lógico, né? Porque se a gente pensar que nós temos que fazer aqui, para quem conhece aqui o Hopserlauf, né? Popularmente ele é conhecido como passear na floresta, passeio nos bosques, né? Então é uma atividade mais elaborada, né? Só sai pulando. E motricidade mais elaborada. E no melhor ajustamento do comportamento, das características e circunstâncias de um determinado movimento. Então, cada movimento, assim como no basquete que eu citei para vocês, como no handball que eu citei para vocês, cara, você vir correndo numa trilha e querer passar em alta velocidade sem o domínio do seu corpo e a distribuição da carga do seu corpo, eu acho que isso você precisa treinar antes de se arriscar, tá bom? Pode se arriscar? Pode, mas eu garanto que se você tem uma coordenação motora e consegue dominar isso, vai ser de grande importância de segurança também. Não é uma questão só de rendimento, é uma questão de segurança, porque eu tenho certeza que quando você entra numa prova, aquela é a prova, e quando termina, você quer continuar treinando, quer continuar explorando outras provas. Então, o que eu tenho aqui para colocar para vocês, assim, até mesmo para que vocês consigam se aproximar mais? Fazer uma técnica de corrida, você precisa de coordenar o seu corpo a fazer aquilo. O nome coordenação motora é isso, que ele é mais bonitinho, entendeu? Agora, para a galera aí da quebrada, para a galera da rua, quem nunca soltou um pipa, cara, quando eu era criança eu tinha uma dificuldade de colocar esse pipa para a direita ou para a esquerda. Então, o verbo desbicar, ele existe. Então, desbicar um pipa requer uma coordenação motora. Para quem nunca soltou um pipa, coloca um pipa no alto e tenta jogar ele para a direita ou para a esquerda. Isso passa por coordenação motora. É lógico que, quando a gente fala de coordenação motora, a gente precisa falar de equilíbrio. Todo aquele movimento de salto, lançamento, arremesso, correr com pedra, pular bloco, pular... Quem nunca correu no paralelepípedo? Nossa Senhora! É um achado fenomenal para se você quiser torcer o tornozelo ali. Se você quiser cair, se você pisar em falso, aí que entra a questão do equilíbrio. Equilíbrio, a gente acha assim, nossa, equilíbrio, da onde vem, o que deixa de ser? É do latim equilibrium. Nossa, olha que eu tive que ensaiar para falar esse nome equilibrium. Falei umas 1000 vezes e vou falar de novo porque eu aprendi agora. Do latim equilibrium. Seguindo, o termo equilíbrio faz a referência ao estado do corpo, quando as forças encontradas atuam no mesmo, ou seja, no corpo, ok? Se compensam ou se destroem mutuamente. É muito fácil ficar em pé, ok? Todo mundo sabe ficar em pé, mas se de repente vem um vento muito forte, eu vou precisar de uma contração muscular que me mantenha em pé, porque eu estou tendo um desequilíbrio. Se eu de repente eu precisar correr,
Eu vou precisar de equilíbrio para me manter em pé. O simples ato de andar de bicicleta. Eu preciso de equilíbrio. E assim as técnicas de corrida, a corrida, seja ela em qualquer tipo de terreno, requer um equilíbrio. É lógico que nessa altura da vida, para quem já domina o que é correr, né, passa longe do equilíbrio. Gente, todo mundo sabe correr, não precisa se equilibrar. Precisa. Tenta fazer uma criança correr e ela, rapidamente, ela vai cair no chão porque ela não sabe correr. Ela precisa se equilibrar. Mas no nosso cenário trail, por exemplo, vamos para uma trilha, subindo, descendo, ou nas estradas de chão, como que a gente se equilibra quando a gente tem que saltar, tem que rolar, tem que pular, ou tem que simplesmente trocar o tipo de inclinação? Eu até coloquei um exemplo aqui, ó, de um equilíbrio mais dinâmico, vai. A capacidade de andar de skate. Como que se equilibra em cima daquele pedaço de pau com 4 rodinhas? Patinação. Como se equilibra em cima de 2 patins naquela imensidão de gelo? Para eles que andam, aquilo ali requer muito equilíbrio. Imagine para quem não sabe andar de skate, muito menos de patinação. Olha o tanto de coisa que o equilíbrio desenvolve, busca ou solicita para nossas capacidades. Agora sim, depois de entender, ou pelo menos está me ouvindo falar sobre isso, falar de técnica de corrida e para que serve, né? O que é isso? O que é técnica de corrida? Eu já ouvi falar, Virgínio, de educativo de corrida. É a mesma coisa? Já já eu coloco para vocês se é que existe uma diferenciação, tá? Se for uma pergunta de uma outra palestra que acabaram me sondando para assim, realmente, eu vou tentar esclarecer como funciona. Então, na verdade, o que é técnica de corrida? A técnica de corrida são conjunto de ações, de movimentos, onde o corpo e a mente devem atuar em sintonias. Vamos ter que saber o que querem da vida. Eles podem ocorrer nos planos verticais ou horizontais. O atleta que fará o uso da mesma em seus treinos, competições ou o que for, deve saber que equilíbrio e coordenação para o movimento são de fundamental importância. Então, entender a técnica, a produção da técnica, ele precisa entender de equilíbrio, de coordenação, ele tem que falar com o cérebro dele, e o cérebro dele falar com articulações, falar com o corpo, com o músculo, assim, ó, agora é com força, agora é com jeito, agora é para lá, agora é para cá. Então, isso define o que é técnica de corrida. Quando a gente entra naquele assunto de falar educativo de corrida e técnica de corrida, olha, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Educativo de corrida, eu preciso educar o seu corpo para o movimento de corrida. Muitas das vezes, a gente acha que todo mundo sabe correr. Muita gente corre de, abre aspas, torto, fecha aspas, tá? Para ser mais direto, tá? E quando a gente pensa em técnica de corrida, seria a aplicabilidade da técnica adquirida no educativo na hora da sua corrida. Nossa, agora eu falei bonito, hein? Nem pede para repetir, porque já não vou conseguir, mas eu acredito que seja essa a definição, tá bom? Aí agora a gente pode falar um pouquinho do gesto motor de execução, tá bom? Quando a gente vai, vamos pensar que eu estou fazendo a técnica de corrida, um treino de técnica de corrida, e eu queria que vocês observassem a foto, porque ela está sendo aplicada naquele exato momento, ok? Então vamos lá. Para membros superiores, você que vai executar no treino ou vai executar durante a prova, tá? No treino, a gente sempre pede a coluna reta, né? Vou citar aqui um educativo, tipo o skip, tá? Onde, no membro superior, a coluna vai estar reta, se ela está no exercício, ela pode entrar levemente à frente, no caso na corrida, né? O punho, geralmente a gente fala um punho cerrado, né? Mas vale lembrar que quando a gente pede cerrado, ele pode ser um pouco mais maleável, aquele punho, né? Não precisa ser tão durão, o punho cerrado. E na linha da cintura. Quando a gente fala linha da cintura, é só para a gente manter os cotovelos aproximadamente em 90 graus. Ombros, geralmente, pendulares e relaxados. Quem está correndo são as pernas, os braços eles só estão conduzindo aquele movimento. Então, quanto mais a gente conseguir economizar essa energia de ombro, de movimento mais pendular possível, mais energia, mais vidinha a gente vai ganhando durante uma corrida. Principalmente corridas que excedem 30, 60, 90, 120 minutos. Imagina só, ficar o tempo todo fazendo força, né? Agora, falando um pouquinho de membro inferior, qual é a aplicabilidade, né, das técnicas em membro inferior? O primeiro terço do pé no solo.
Isso é independente do tipo de terreno, tá? Ele dará uma eficiência ao sistema de alavanca, ao retorno, ou seja, a repetição do movimento, tá? Deixando assim os calcanhares em condução do movimento. Calcanhar, a gente tenta evitar tocar no chão quando a gente está fazendo em treinos a técnica de corrida. E deixa, galera, deixa o gastrocnêmio, deixa a panturrilha, no caso aí, fazer todo o seu trabalho de segurar essa carga, né? Empregada, lógico, com a solicitação da técnica de corrida. Vale lembrar que, assim, estou falando de técnica de corrida. A sua estrutura muscular, eu vou deixar para um outro palestrante comentar, porque aí fica mais fácil. Ele fala assim, como que eu fortaleço e como que eu faço isso, tá bom? Agora, vale lembrar, falamos de membro inferior, superior. Assim, pô, Virginia, os olhos não são superiores? Então, mas dentro de uma técnica de corrida, dentro de uma corrida propriamente dita mesmo, eu acabo vendo a visão de professor mesmo. Eu sempre faço algumas correções, que a galera está fazendo ali a técnica de corrida, ou até mesmo na hora que está correndo mesmo, seja treinando ou competindo, elas estão olhando ou muito para cima, procurando o que há do outro lado da montanha, ou muito para baixo, para saber se o cadarço está desamarrado, ou fica contando as pedrinhas que está passando. Então, uma coisa que eu sempre oriento é manter uma posição confortável e segura, onde os pescoço e olhos eles ficam sempre num horizonte de 10, 15 metros à frente, porque aí você vai ter um campo de visão onde você consiga manter seguro a sua passada, o seu próximo passo, ou a sua próxima técnica que você está fazendo. Então, a gente acaba relaxando a cervical, encaixa ela certinho ali, ela não precisa estressar, porque não é ela que está sendo solicitada, ok? Então, esse campo de visão é muito importante para a gente executar uma técnica de corrida com mais propriedade, com mais economia. Até categorizei para vocês, ó, acabei separando aqui algumas técnicas de corrida, 6 técnicas de corrida aplicada no trail, ok? Mas vale lembrar, por exemplo, o soldadinho a gente acaba não aplicando muito no trail, mas eu coloquei aqui para vocês, como a gente está falando de corrida, vale lembrar que a maioria urbana a gente precisa saber o que é técnica dentro do nosso cenário, antes de acabar explorando para as trilhas. Então, eu vou passar um videozinho para vocês agora, é bem curtinho, quero que vocês curtam e, por favor, quem tiver com uma caneta, que tiver um papel, tiver dúvida, anota aí, fala o nome da técnica, que aí no final a gente vai ter um chat, vai bater um bate-papo bem interessante. O que eu mais gosto é falar e eu quero ouvir a dúvida de vocês. Então, a gente vai ver a técnica do primeiro slide aqui, que é o Ampersand. Curtam aí, galera! Aí sim, ó. Agora vamos curtir um pouquinho como que é o skipping. Agora estamos aqui, ó, no terceiro slide aqui, que é o soldadinho. Agora o dribbling. Esse é um dos mais importantes no cenário trail também. E a marcha, assim, caramba, marcha na corrida, pô, mas né? Então tá, eu vou explicar como que funciona, mas eu prefiro que vocês me perguntem no final do chat. Né? Bom, e o salto alternado, às vezes parece algo meio elástico, né? Meio posudo, mas não, é de tamanha importância na progressão da sua corrida que você... Agora sim, ó, as técnicas de corrida na trilha. Se me permite falar, as técnicas que vocês vão ver daqui para frente, 80% é de origem e criação de José Virgínio de Moraes. E quero só agradecer aos meus técnicos e professores que me conduziram a fazer esses tipos de exploramento aí, tá bom? Mas essas técnicas aí, uma das técnicas é o moleque. Fala assim, caramba, moleque, da onde vem isso? Aí que tá. Eu vou tentar ler para vocês tentar viajar
como que ela acontece, tá bom? O moleque, técnica moleque, com deslocamento e saltos para ambos os lados, direita e esquerda, ou para frente e um pouquinho mais, contendo fase aérea. Ou seja, o moleque tem que ter a fase aérea, ela pode ser maior ou menor, dependendo do obstáculo ou da velocidade que você está passando. Geralmente ela acontece em aclive, veja bem, ela acontece com mais eficiência. Na solicitação dela, ela surte mais eficácia em aclives. Tudo bem? A técnica moleque auxilia para o desvio de obstáculos naturais ou não. Tá bom? Em declive, a técnica se mostra eficaz também. Digamos assim, galera, para não ser injusto, vai. O moleque ele é eficaz 50% subindo, 50% descendo, tá bom? Porque quando você está descendo e porque você quer descer em alta velocidade, você às vezes precisa de uma fase aérea maior antes de pisar no chão, ou você vai ter êxito em desviar de uma pedra, de um buraco, um pouquinho, para você pensar um pouquinho mais. E geralmente, quando nós estamos descendo ou subindo, em velocidade, a técnica ela se mostra muito mais eficaz. Porque até mesmo se você fizer ela muito em slow, ou seja, muito lenta, ela, de certa forma, acaba perdendo a eficiência. O que é o moleque grosseiramente? Eu só desviando de buraco, esses buracos geralmente são valetas, ou desviando de tronco, ou desviando de vegetações, eu acabo usando esse moleque como recurso. Então, é uma ótima técnica de recurso. Tá bom? Tá bom? E uma outra técnica aqui que eu também desenvolvi e vou compartilhar com vocês aqui é Run Drunk. Ó, eu poderia falar corrida do bêbado, né? Do bêbado, mas ia ficar uma coisa muito, digamos, vulgar, mas ia ficar muito jogado. Então, eu coloquei o nome de Run Drunk. Quando um deslocamento de perna, eles cruzam a frente, um para o outro, e provocando um desequilíbrio, retardando a velocidade. Ou seja, quando eu falo retardando a velocidade, a progressão em linha reta. Vale lembrar que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Tá bom? Então, pensando nisso, essa corrida ela acaba ficando mais segura quando eu consigo ir para um lado e para o outro, e o terreno também não deixa eu correr em linha reta. Eu tenho que, a todo momento, estar pulando para um lado e para o outro, isso me provoca um desequilíbrio. Geralmente, esse tipo de técnica é uma técnica também de recurso, que a gente consiga correr com segurança, tratando simplesmente de uma técnica que a gente possa, no mínimo, amenizar uma possível escorregada, um possível desnível, ou às vezes a gente está descendo tão em alta velocidade que a gente não tem controle, mas a gente acaba fazendo isso. Eu quero que vocês tentem acompanhar no vídeo aí e tente mentalizar aonde está esse Run Drunk e em que momento o Virgínio inventou isso e por que inventou isso e se realmente a aplicabilidade dele está presente no seu treino ou na sua prova. Agora, a técnica de salto alternado, é lógico que ela está presente aí nas corridas de rua, na aplicabilidade das técnicas de corrida de rua, corrida de pista, né? Mas, às vezes, a gente se pergunta assim, cara, aonde eu vou usar o salto alternado numa corrida de montanha? Ou de trilha que seja, ou de sky que seja, ou num cross-country que seja. Aí que tá, galera. O que vocês estão vendo, essa foto que vocês estão vendo, é Bombinhas 2010. É um trecho de estrada aonde tinha uma grande valeta ali de água, né? Tinha chovido bastante o dia anterior. E eu, como estava ali numa velocidade ótima, eu resolvi aplicar o salto alternado, tá bom? Justamente para não ter a necessidade de parar a minha corrida. Então, para que ele serve? Ele serve para justamente nesses momentos você continuar correndo na velocidade que você está aplicando ou colocando naquele determinado momento e saltar e continuar essa corrida. Em particular, treine fazer isso
tente aplicar isso em treinamento antes, de repente, de sair fazendo, depois tropeça e fala assim, puto, o Virgínio falou que era para fazer e acabei me machucando. Vale lembrar que o salto alternado, olha como que ele tem uma fase aérea. Então, a partir do momento que você tem uma corrida, você tem uma explosão para fazer o salto alternado, e você tem uma fase aérea, você vai ter uma queda. E essa queda, geralmente, te acaba caindo um pouquinho com o calcanhar, então requer uma estrutura muscular, uma percepção de equilíbrio, principalmente, para aplicá-la, justamente na queda, que aí sim requer um pouquinho mais de atenção. A técnica de corrida dribbling, né, ou muito conhecida também por skip baixo, né? A gente acha assim, puta, onde que eu uso isso principalmente numa corrida, né? Então, a técnica de corrida dribbling é uma técnica do trail, ou não. Aí é uma coisa assim que eu até coloquei nesse slide, eu queria que vocês, na verdade, testassem com vocês, para saber se realmente acontece, né? Será que o Virgínio está fantasiando? Não, aplica você. Essa é a minha linha de pensamento. Eu quero, se um dia você testar ou você já percebeu que isso acontece, que isso está realmente acontecendo, você fala aqui para mim um dia, ou fala para o seu aluno, ou fala para o seu professor na aplicabilidade dela. Tudo bem? Então, a técnica de corrida dribbling é onde ela explora aquela articulação do tornozelo que é bem sofrida, que trabalha o tempo todo. E quem já ouviu falar, por exemplo, de cadência, vai saber muito bem do que eu estou falando. Ou quem já ouviu aqueles grandes atletas subir trotando o tempo todo, essa questão do dribbling é muito, mas muito desenvolvida. Só que o dribbling, quando a gente acaba aplicando ele, a gente tem que entender o seguinte, lembra da questão da agilidade? O drible pede agilidade, então ele pede velocidade. Ela tem que ser executada em velocidade, com as devidas flexões, ou seja, quando eu estou falando de flexões e extensões, estou falando de tornozelo, ok? Sua eficácia se mostra presente na continuidade em pequenos entorces. Quanto mais você tenha o dribbling apurado, isso conscientemente no seu movimento, né, você consegue driblar ou saber lidar com as pequenas pedras no caminho, tá bom? E é lógico que se você souber fazer o drible, você vai conseguir subir qualquer montanha, seja ela de 100 metros ou 1, 2, 3 quilômetros. Tamanha é a economia de energia que você tem. Você consegue até retardar um pouquinho essa fadiga ao longo da sua corrida. Então, vejam aí e acompanhem o videozinho, e eu quero que vocês prestem atenção principalmente na amplitude da passada e na frequência da passada. Curte aí, galera. Essa daqui é clássica, né? Que é a Go to the Mountain, ou seja, vá para a montanha, né? Então, vale lembrar que, assim como vocês podem, por exemplo, perceber na foto, falar assim, cara, como que corre desse jeito, né? Então, essa são trechos que quem corre montanha, quem já explorou grandes serras aí, como Serra Fina, fica em Passa Quatro, outras grandes serras que estão espalhadas por São Paulo, Brasil, pelo mundo, esse é um movimento bem clássico, né? Quando as trilhas ultrapassam os 35% de inclinação, né? Então, quando existe estudos que quando as trilhas ultrapassam 35%, 37%, a corrida ou o trote, né? Como foi citado no vídeo anterior, ela perde a eficácia, né? Ela perde a essência de correr e, consequentemente, ela perde a eficiência de você passar correndo. Então, a Go to the Mountain, a técnica Go to the Mountain, ela é aplicada desta forma. E a condução do deslocamento é justamente com uma hiperflexão de quadril, tá bom? Vocês percebem? E a gente acaba usando a posição ali nas pernas para fazer essa condução. É lógico que essa posição que vocês estão vendo na foto
é a posição que a montanha me ofereceu. Ok, se eu tivesse que ficar em pé, provavelmente eu ia fazer muito mais força, ou de repente a lei da gravidade ia me puxar para trás, tá bom? E também a Go to the Mountain, ela faz parte de uma técnica de recurso, né? Quem quiser subir de 6 apoios, pode subir. Quem quiser subir andando, pode subir. Mas a técnica Go to the Mountain, ela nada mais é que uma técnica de recurso em deslocamento. Então, às vezes a gente acha assim, pô, nunca vi ninguém subindo assim. Ah, já viu. Tenho certeza que você já viu. Vou até mostrar um videozinho agora para vocês terem noção de como que é a aplicabilidade dessa técnica. Curtam aí, galera, a Go to the Mountain numa inclinação que excede os 45%. Aí para fechar, na verdade, essa ideia, né, de técnica de corrida, e como eu falei desde o início aí, o que é uma... não vamos entrar na parte de dorsoflexão ou plantar flexão ou pé neutro. Eu só quero que vocês entendam, para uma técnica de corrida acontecer, além do trabalho de entender o movimento, da parte cognitiva, de processar, ou seja, produzir o movimento, nós temos que entender o seguinte: toda e qualquer técnica de corrida, ela tem que passar pela articulação do tornozelo, tá bom? E nessas funções que vocês estão vendo na tela, que nada mais é que as dorsiflexões, que o pé vai para cima, e na flexão plantar, que ele vai para baixo, e ele se encontra na parte neutra também. Então, entenda, tá bom? Isso é fundamental, isso é a musculatura, a articulação necessária. Lembra daquela parte articular que precisa de amplitude do movimento? Quanto mais amplitude do movimento você tem, por exemplo, que os tendões ali pode acabar ajudando vocês, ter mais ou ter menos para cima ou para baixo, são ações que vocês vão ter com mais eficácia na amplitude do movimento para a execução das técnicas de corrida. Aí sim, agora é uma pergunta bem cabal, né? Quer dizer que se eu fizer técnica de corrida, vai me garantir um lugar no pódio? Olha, não é assim que funciona. Para vocês entenderem técnica de corrida e qual a relação de técnica de corrida e performance, veja bem, consumo de energia equilibrado durante uma corrida, seja ela horizontal ou vertical, em várias velocidades, ela tem que acontecer. Um corredor econômico tem um consumo de oxigênio mais baixo em uma dada velocidade do que um corredor não econômico. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta correr devagar e economizar energia e achar que a técnica e a performance não deu certo. Mas também não adianta correr como não se houvesse amanhã, sem a determinada técnica de corrida, partindo do ponto que nós estamos falando de economizar energia, correr com mais eficiência, deslizar durante o espaço e o tempo. Tá bom? Então, são coisas que a gente precisa entender. Tá bom? A técnica de corrida, ela vai fazer o quê? Uma economia de corrida, ok? É mais com essa relação que ela está alinhada à performance. Aí, seguindo essa linha de pensamento, de bate-papo que a gente acabou tendo aqui, eu criei aqui um pensamento que, às vezes, sempre me paira no ar quando um aluno ou um seguidor me pergunta qual é a real eficiência de se aprender uma técnica de corrida ou saber de uma técnica de corrida, né? Eu penso, cara, como que eu posso deixar o mais claro possível para esse cidadão que isso é bom para ele? Primeiro, ele precisa acreditar em mim, que eu sou, ou ele está me vendo como atleta ou como técnico, né? Mas aí, cada um tem a sua linha de pensamento, cada um tem a sua forma de pensamento, cada um sabe elaborar a sua melhor estratégia, seja para simplesmente fazer uma técnica de corrida ou simplesmente sair correndo. Então, esse carinha que está aqui embaixo, aqui, ó, esse tal de José Virgínio, ele falou: um corredor mecanicamente treinado não tem a garantia do resultado ótimo do lugar mais alto do pódio. Até mesmo porque
até mesmo por conter mais variáveis em uma corrida. Mas saber economizar com o gesto motor durante toda a corrida, eu tenho certeza, hein, galera, poderá lhe garantir a energia necessária para sua reta final. Quem falou? The King of Mountain, José Virgínio de Moraes. Valeu, galera! Ahul! Um pouquinho mais, quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser explorar um pouquinho mais, sem ônus, sem bônus, galera. Vocês podem me encontrar no contato @jvmtrailrun.com.br. Vai lá no nosso... Aí, galera, nossa senhora, desculpa se eu fui muito técnico ou se eu brinquei muito em alguns momentos, mas quando a gente fala de coração, quando a gente fala com teoria, com prática, com vivência, eu acho que é dessa forma que fica mais claro para vocês entenderem, tá bom? Mais uma vez, fica aí a dica, curtam, treinem, teste, vê se dá certo, ok? Até a próxima!